vamos lá. Então, a Receita Federal ela começou a implantar, nos anos mais ou menos 2005, 2006, um sistema chamado SPED. SPED é Sistema Público de Escrituração Digital, que o embrião desse sistema público foi a nota fiscal eletrônica, né? Então, a princípio, começou com a nota fiscal eletrônica, e aí a Receita, nesse sistema público de escrituração digital, começou a agregar várias outras informações, né? Como SCD, que é a escrituração contábil digital, SF, que é a escrituração contábil fiscal. Então, foi agregando um tanto de declarações e que muita gente não tem nem noção disso. Mas ontem eu falava para vocês, né, e agora eu vou repetir, que a Receita Federal, ela, desde o ano passado, ela já está oferecendo a declaração pré-preenchida, né? O que é isso? Você, tendo um código de acesso ao gov.br, você consegue acessar o ECAC, né, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte, na Receita Federal, e através do ECAC, com código de acesso, você consegue baixar a sua declaração pré-preenchida. E como eu falei, essa declaração pré-preenchida, ela traz coisas que às vezes nem a pessoa sabe que incorreu naquela situação, né? Então, vamos lá. Como eu falei, o computador central da Receita Federal hoje, segundo o que eu já ouvi dizer, tem mais informações que o próprio Pentágono, né? Então, não sei se é verdade, mas eu tenho ouvido isso. Inclusive, o apelido dele é T-Rex, que é aquele dinossauro pré-histórico, né, que quando a gente vai se referir a alguma coisa grande, a gente fala, não, isso aí, do tamanho de um dinossauro. E eu não falei agora no início, não, mas eu estou no meu escritório, eu já tenho 19 anos de experiência com imposto de renda, então muita coisa que eu aprendi foi na pancada, foi no dia a dia, foi na luta, né? Porque, gente, vocês vão de convir comigo. Você pegar uma legislação e destrinchar e ler e entender é uma coisa muito chata, muito difícil de se fazer. Acho que isso todos concordam, né? Então, o que eu estou tentando aqui é passar de uma forma simplificada aquilo que eu ralei para conseguir aprender, né? Quem vê eu falando assim de imposto de renda, às vezes pensa, esse cara tem facilidade. Não é isso. Foi a duras penas mesmo que eu peguei. Só para vocês terem uma ideia, lá na faculdade que eu fiz de contábeis, na PUC, nós só tivemos uma cadeira do curso de contábeis que falou a respeito de imposto de renda. Então, foi mais ou menos uma pincelada ali por alto e beleza. Então, eu acho que essa live também é muito interessante para quem está estudando, fazendo curso de ciências contábeis, e mesmo para quem está fazendo o curso de direito. Olha ali, porque tem gente falando que está sem som. Não sei como é que está, confirme para mim. Então, eu acho que muito interessante para quem está estudando contábeis e para quem está estudando direito. E eu falei também para quem está fazendo a sua própria declaração, tem informações aqui valiosas, e mesmo para quem não faz, paga para fazer, mas que no dia a dia acontecem coisas que você não pode esperar quando for fazer a declaração para tomar uma decisão, tá certo? Durante a live que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Quando vamos lá, vamos voltar aqui, porque me chamaram aqui para pedir o foco. O que ocorre? Quando você adquire um imóvel, automaticamente, o cartório de registro de imóveis declara essa operação à Receita Federal. Ela vai falar para a Receita quem comprou, quem vendeu o imóvel, tá certo? Então, isso aí não tem como fugir. Só que, para minha surpresa, inclusive isso aconteceu aqui hoje, da minha esposa fazer uma pesquisa, puxar uma declaração pré-preenchida, e um cliente nosso tinha feito uma doação de um imóvel para o filho dele, e, para nossa surpresa, ao puxar os dados do filho que recebeu o imóvel como doação, essa doação já veio na declaração dele. E não foi, para nossa surpresa, não foi o cartório de imóveis que fez a declaração, foi o cartório de notas.
Então, para vocês verem como é que estão as coisas. O cartório de notas já está informando a Receita Federal as operações. Isso, para mim, foi uma novidade. Tá bom? Beleza. Então, o áudio aí parece que para a maioria está ok. Quem está sem áudio aí tem que ver o dispositivo que está usando aí, porque eu acho que o problema não é aqui, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Quando você recebe um aluguel através de uma imobiliária, essa imobiliária é uma imobiliária séria, correta, que faz as coisas como tem que ser feito, se você contratou essa imobiliária para administrar um imóvel seu, que vai receber aluguel, essa imobiliária, automaticamente, ela também informa a Receita Federal, através de uma declaração chamada DIMOB, tá certo? Então, já é mais um cruzamento. As operações de cartão de crédito, quando você usa a maquininha de cartão de crédito, as operadoras também são obrigadas a declarar essas operações à Receita Federal, através de uma declaração chamada DECRED, né? E vamos lá. Quando você faz um tratamento ou um procedimento no hospital ou numa clínica, esses estabelecimentos estão obrigados a entregar uma declaração chamada DMED, que é a Declaração de Serviços Médicos. Nessa declaração, ela vai falar quem pagou pelo tratamento e quem foi o beneficiário do tratamento, né? Porque aí ela vai olhar se quem pagou para um dependente, ele pode deduzir essa despesa. Se ele pagou para uma outra pessoa que fez o tratamento e não é dependente dele, ele não vai nem poder usar essa despesa para bater no imposto de renda, tá certo? Um outro cruzamento que a Receita tem diz respeito aos profissionais de saúde, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas. Toda vez que você vai num desses profissionais e faz ali o seu tratamento, né, a sua consulta médica, também, eu esqueci de falar, os laboratórios também que fazem exames, né, radiologia, ultrassom, outros exames até mais complexos, esses estabelecimentos têm que informar a Receita Federal quem fez o tratamento e todos os dados, né, CPF de quem fez e tudo. E os profissionais da área de saúde, que eu falei aqui agora, eles têm que informar isso no livro caixa, que é um outro programa auxiliar que exporta esses dados para o programa da declaração de imposto de renda. Beleza? Então, meu povo, o quê? Pode? Então, agora nós vamos entrar propriamente dito no assunto de declaração de imposto de renda, né? Mas eu falei isso tudo aí antes, só para a gente saber que a Receita Federal ela está munida de uma gama gigante de informações. Quem está com algum rabinho preso aí tem que ficar ligado, porque uma hora pode ter uma surpresa muito desagradável, tá? Eu acho que não vale a pena apostar na ineficiência da Receita, porque realmente eles têm informações demais. Eu falei parte das informações que a Receita tem, ela tem muito mais, né? Mas vamos lá. O que é declaração de imposto de renda e por que declarar? A declaração de imposto de renda nada mais é que um conjunto de informações sobre rendimentos, bens, direitos e dívidas. A gente fala, o nome comum é declaração de imposto de renda, mas o correto é chamar de declaração de ajuste anual. Por quê? Nós vamos falar que nós estamos no exercício 2024, mas nós vamos declarar o que aconteceu em 2023, ou seja, o ano calendário, o ano base é 2023. Então, isso é, como a gente costuma falar, acertar as contas com o leão. Então, nós vamos fazer a declaração anual de ajuste com essa finalidade. O governo está interessado em saber tudo que você tem, o que você ganha, né? Então, isso aí não está escapando dessa realidade, não. Eu queria só mostrar para vocês aqui o livro Big Brother Fiscal. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês, que é interessante. Não estou achando. Você colocou ele onde? Volta para cá. Ah. Então, de tantas informações que a Receita Federal tem a nosso respeito, que um camarada, ele lançou um livro chamado Big Brother Fiscal, né? Queria mostrar, assim que eu conseguir achá-lo aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Mas vamos dar continuidade aí. Então,
Existem dois tipos de obrigações que os contribuintes estão sujeitos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é a obrigação de pagar imposto, né? Essa obrigação principal. E a obrigação acessória é a obrigação de declarar, ou seja, você informa o que você paga, né? Então, tem aquele ditado: devo, não nego, pago quando puder, mas com a Receita Federal, de um jeito ou de outro, você vai acabar pagando. Você tem que declarar, né? E depois você tem que realmente pagar, se der imposto a pagar na declaração. Então, trata-se de uma declaração anual, né? E, conforme eu falei, é uma obrigação acessória, né? Geralmente, o prazo de entrega da declaração de imposto de renda, ele se dá dos meses, começa geralmente em 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Esse ano, excepcionalmente, o prazo foi mudado um pouco, começou um pouco mais tarde, no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Então, nós vamos ter até um pouco mais de tempo para fazer a declaração, o que não quer dizer que nós possamos dormir, né? Porque o tempo voa. Pode passar o slide. Então, se a pessoa não cumpre essa obrigação acessória pode gerar uma obrigação principal. E o que é? Se você não entrega a declaração no prazo ou entrega em atraso, né, vamos dizer assim, se você não entrega ou entrega em atraso, você está sujeito a multa. Essa multa, ela varia em função do valor do imposto devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74, né? E a multa por mês de atraso é de 1%. Então, se você atrasa um mês, você tem 1% do imposto devido. Cabe lembrar aqui que não é do imposto a pagar, é imposto devido. Quando você calcula o imposto na declaração do imposto de renda, ele pode te dar 3 opções, sendo que em todas elas deve aparecer imposto devido, a não ser que, por algum motivo, você tenha isenção. Ela apresenta o imposto devido, o imposto a pagar ou o imposto a restituir. Essa multa é em cima do imposto devido. Mesmo que você tenha pago o imposto, a multa ela vai se basear no imposto devido. Então, vamos colocar lá, se a pessoa tem um imposto devido de R$ 10.000, no primeiro mês, 1% de 10 mil vai dar R$ 100, né? Acho que é isso. 1% de 10 mil vai dar R$ 100. Então, a cada mês vai passando 100, 100, até chegar no limite máximo da multa, que é 20% do valor do imposto devido. E ainda, além do pagamento de multa, uma das consequências que talvez seja até pior do que a multa é deixar seu CPF pendente ou suspenso, né? O que pode trazer muito transtorno, né? É comum chegarem pessoas aqui no escritório com o CPF pendente ou suspenso, e isso não é porque deixou de pagar imposto nem nada, isso é porque deixou de entregar a declaração de imposto de renda, sendo que essa pessoa esteja obrigada, então ela teria que ter entregue a declaração e não entregou. Então é isso que ocorre, né? Então, pessoal, eu já tenho aqui o livro para mostrar para vocês do Big Brother Fiscal, que é esse aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar na tela para vocês verem. Aqui, ó, Big Brother Fiscal. Isso foi feito quando a Receita começou com esse projeto do SPED, né, SPED Fiscal, SPED Contábil. Uma pessoa escreveu esse livro. Significa que nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro, tá? A Receita está de olho em nós. Vamos deixar esse livro aqui. Vamos continuar na sequência aí. Então, agora eu vou tratar de quem está obrigado a declarar imposto de renda, né? A primeira situação em que obriga uma pessoa a declarar imposto de renda, que é ventilada aos 4 ventos na mídia, de uma forma geral, é aquela pessoa que recebeu rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 30.639,90 no ano passado. Tudo que eu estiver falando aqui é referente ao ano passado. Nós vamos declarar agora, fazer o ajuste agora, mas tudo que eu estou falando aqui é o que aconteceu no ano passado, 2023, que é o ano calendário. Então, vamos pegar quais são esses rendimentos que a pessoa pode ter que vai estar sujeito a essa tributação. Salários, hora extra, quase tudo que estiver relacionado a vínculo empregatício tem incidência do imposto de renda. Então, é considerado rendimento tributável. Quem recebe aposentadoria, pensão de um modo geral, reforma, também é um rendimento que é tributável. Quem recebe
aluguéis é um rendimento tributável. Quem é sócio de empresa recebe prolabore é um rendimento tributável. Então, quem recebeu no ano passado valor superior a 39.300 e deixa eu pegar aqui. 39.639,90. Eu não guardo esses valores, não, gente, porque já dizia um sábio aí da contemporaneidade, falou assim que a gente tem que reservar a cabeça da gente para guardar coisas mais importantes. Então, eu sei que é em torno de 30 mil, às vezes até, eu nem sei o valor exato, mas assim, o importante é que a gente tenha como consultar isso. E, como eu estava falando, as pessoas têm que estar bem informadas para saber quais as obrigações que ela tem que cumprir perante a Receita Federal. Então, essa é a primeira regra, receber rendimentos tributáveis em valor superior a 30.639,90. Uma outra regra que obriga a pessoa a declarar imposto de renda diz respeito aos rendimentos isentos e não tributáveis. Se a pessoa, no ano passado, recebeu valores isentos e não tributáveis em valor superior a R$200.000, também está obrigado. Vamos falar desses rendimentos isentos? Poderia falar, primeiramente, fundo de garantia. Mesmo que você não sacou o fundo de garantia, mas usou para pagar parte do financiamento habitacional, isso é uma renda, isso é um rendimento isento, e você tem que declarar, tá certo? Mesmo que você não tenha feito o saque do valor, mas esse valor foi disponibilizado para amortizar um financiamento de apartamento, você tem que declarar esse rendimento como rendimento isento. Seguro-desemprego é um rendimento isento. Indenizações por seguro, né, por sinistro ocorrido, é um rendimento isento. Uma herança que você recebe, a pessoa que recebe uma herança, é um rendimento isento, vai entrar na declaração como rendimento isento. A pessoa que recebe uma doação de um bem, seja qual for, isso também é considerado rendimento isento, tá bom? Então, vamos ficar nesse aqui por enquanto. Então, vocês estão vendo que não é difícil a pessoa ter um rendimento isento de valor superior a R$200.000. Então, só por isso aí, a pessoa também está obrigada a declarar imposto de renda, tá certo? Vamos para uma outra regra, que diz, obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens e direitos. O que ocorre? O que eu falei, a gente tem que estar ciente das nossas obrigações, não quer dizer que você tem que pegar e saber isso aqui tudo para fazer imposto de renda, não, isso aí vocês deixam comigo, que eu faço, e outros profissionais bons que tem aí no mercado também. Mas, se você fez qualquer operação que gerou um ganho de capital, de acordo com a legislação, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Agora, vamos entender isso aí melhor, porque é uma coisa que muita gente faz confusão. Vamos dar um exemplo aí. Você adquiriu um imóvel em 2015, vamos colocar um apartamento. Pagou por ele R$200.000, tá certo? Então, em 2015, você comprou um apartamento por falei 200 mil, né? R$200.000. Agora, em 2024, não, vamos colocar o ano passado. Em 2023, você vendeu esse apartamento que você adquiriu por 200, você vendeu por R$400.000. Como a Receita não permite atualizar valor de bens e direitos, exceto em algumas situações que eu vou falar aqui, né, como regra geral não é permitido desde 1996, 1º de janeiro de 1996, se você comprou esse apartamento em 2015 por 200 mil e vendeu ele agora em 2023 por 400, essa diferença do valor da venda pelo valor da compra, ou seja, comprou por 200, vendeu por 400, a Receita considera que você teve um ganho de capital de R$200.000. Em cima desses R$200.000, você tem que pagar, pelo menos na regra geral, né, exceto se você entrar em alguma das exceções, você tem que pagar 15% sobre esse ganho de capital, ou seja, sobre esses 200 mil aí que você teve de ganho, você vai ter que pagar 15%. 15% de 200 mil, deixa eu fazer a conta aqui para ver, só para a gente ter uma base. 200 mil, 15%. Dá R$30.000 de imposto. Muita gente deve ter feito essa conta de cabeça, né? A gente fica preso à calculadora. Dá R$30.000 de imposto de ganho de capital. E um detalhe importante, você não pode esperar a época de fazer a declaração para fazer esse cálculo do ganho de capital, não. Esse ganho de capital ele tem que ser feito no mês em que ocorrer a venda e o pagamento, se você recebeu o valor à vista, o pagamento ele deve ser feito até o mês seguinte ao mês da venda. Então, tem muita gente que fala assim, eu vendi o imóvel, mas agora
eu vou esperar, porque é só quando for fazer a declaração de imposto de renda. Se fizer isso, já vai estar incorrendo em multa e juros quando for fazer a declaração de imposto de renda. Vou dar um exemplo. Se a pessoa fez essa operação no mês de janeiro, vamos colocar que ela fez em janeiro de 2023. Ela só vai declarar oficialmente a venda desse bem, né, para a Receita Federal agora em 2024. Entretanto, todavia, contudo, o ganho de capital apurado nessa operação deveria ter sido recolhido até o último dia útil de fevereiro. Ou seja, você não pode esperar para fazer, porque existem programas, como eu falei, que são programas auxiliares ao programa da declaração de imposto de renda. Entre eles está o ganho de capital. Você tem o programa ganho de capital, que é utilizado para essa situação. Se você vendeu algum bem e apurou ganho de capital, você deve usar esse aplicativo acessório, né? Na verdade, não é acessório, é auxiliar. São programas auxiliares do programa de imposto de renda. Quando chegar na época de declarar imposto de renda, você vai usar esse programa de ganho de capital para exportar os dados para a declaração. Mas agora, apurar e pagar o imposto, regra geral, é no mês seguinte ao mês da venda, tá certo? Depois aqui eu vou tratar de algumas outras questões relacionadas. As pessoas também que aplicam em bolsa de valores, né, realizou operações de alienação em bolsa de valores de mercadorias futuros e assemelhados, cuja soma foi superior a R$40 mil. O que é isso? Se você operou na bolsa de valores, seja em qual modalidade for, day trade, swing trade, o que mais que tem lá? Fundos imobiliários, não importa qual modalidade. Se você vendeu, ali é valor de venda, você vendeu ações ou cotas no ano passado e o valor superou R$40 mil, também já está obrigado a declarar imposto de renda, independente de qualquer outra situação. Uma outra situação também ligada à Bolsa de Valores, se em algum mês do ano teve alguma operação que você auferiu ganho naquela operação, né? Ou seja, você comprou uma ação por um valor e vendeu por um valor maior, você já teve ganho. Independente do valor, ali não está falando de valor. Então, independente do valor do ganho, você já está obrigado a declarar o imposto de renda, né? Então, em relação ao mercado de capitais, nós podemos falar é isso. Relativamente à atividade rural, se você obteve receita bruta no ano passado superior a 153.199, você também está obrigado a declarar imposto de renda. Então, aquela pessoa que cria lá uns gados, tem lá uns porcos, vende frango, vende novilhos, seja lá o que for, atividade rural, planta e vende, se ele teve receita no ano passado, receita bruta, em valor superior a 153.199,50, está obrigado a declarar. E também, no caso, mesmo que essa pessoa não tenha esses 153.199,50 de rendimentos, né, de receitas na atividade rural, mas caso ele pretenda compensar no ano calendário 2023 prejuízos de exercícios anteriores, então, para isso, ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda também, tá bom? Agora, vamos a uma outra regra aqui, que também é muito importante. Se no ano passado, em 31 de dezembro de 2023, você teve, em 31 de dezembro de 2023, bens e direitos, inclusive terra nua, em valor superior a R$800 mil, você está obrigado a declarar imposto de renda, mesmo que você não tenha um centavo de rendimento, tá certo? Então, vamos lá. Suponhamos, e o valor que é utilizado é o valor declarado na declaração de imposto de renda. Qual que é o valor declarado? Como regra geral, o custo de aquisição, ou seja, o valor que você pagou por aquele bem, né? Então, eu até citei ontem na live que nós fizemos, mas vou repetir. Se você adquiriu um imóvel por R$400 mil em 2010, e agora em 2023 você vende esse imóvel, ou melhor, não vou nem falar em vender. Se você comprou esse imóvel em 2010 por R$400 mil, e hoje, em 2023, vamos colocar 31 de dezembro de 2023, que é a data que vende, você adquiriu um imóvel em 2010 por R$400 mil, e hoje esse imóvel vale R$850 mil, você está obrigado a declarar imposto de renda? Não, porque não é valor de mercado, é valor declarado, é o custo de aquisição, tá certo? Então, a regra desses 800 mil funciona dessa forma, não é o valor de mercado.
É o valor, é o custo de aquisição dos bens que estão lançados na declaração de imposto de renda. Ok? Lembrando que até o ano passado, ano base 2022, esse limite aí era R$300 mil. A Receita deu uma elevada boa nesse ano agora, 2024, referente a 2023. Uma outra situação ali, ó, que obriga também a pessoa a declarar imposto de renda, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa situação se encontrava em 31 de dezembro de 2023. É aquela pessoa que vem do exterior para o Brasil em caráter permanente, né, com visto permanente. Essa pessoa também, a Receita já quer saber o que ela tem, o que ela está trazendo, já quer conhecer essa pessoa mais de perto. Então, ela já tem que fazer a declaração em 2024. Vamos ver a outra situação aí. Lembrando que, nesse caso de residente no Brasil, ele vai declarar os bens que ele tem aqui e os de fora também, né? E o contrário também acontece. Quando a pessoa viaja para o exterior para ficar, para trabalho, por algum motivo, já sai com visto permanente, essa pessoa, quando ela sai, ela faz uma declaração de saída definitiva, informando a Receita quais bens que ela está deixando aqui, e a partir de então, aí ela faz, a partir do ano que ela faz essa declaração de saída definitiva, ela vai prestar contas lá no país para qual ela foi para ficar lá permanente, tá certo? Então, aí ela já passa a não estar mais obrigada a declarar imposto de renda no Brasil. Optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias. Então, quem aproveitou esse benefício aí, que é uma exceção à questão do ganho de capital, né, de lucro imobiliário, então, essa pessoa também, se ela aproveitou desse benefício aí, ou seja, ela vendeu um imóvel residencial, não importa se ela esteja morando no imóvel, se ela vendeu um imóvel residencial e no prazo de 180 dias, ou seja, em 6 meses, ela empregou o valor da venda na compra desse outro imóvel, né, ou pode ser até mais de um, se ela vendeu um e adquiriu 3 no prazo de 6 meses, e ela usou todo o valor da venda desse imóvel para adquirir esses outros imóveis, ela vai ter isenção do imposto de renda. Ao passo que se ela aplicou proporcionalmente, ou seja, ela vendeu uma casa por R$1 milhão e aplicou só metade desse dinheiro, comprou uma casa de 500 mil, ela vai pagar o ganho de capital referente à metade, a 50% do ganho, tá certo? Então é assim que funciona essa questão. Gente, em relação a isso aí, eu gostaria de falar para vocês, contar uma história aqui, né? Aproveitando das nossas experiências do escritório, né? Vou contar para vocês uma história aqui. Se possível, cortar para mim aqui, ô Júnior, e agora eu vou contar uma história. O que ocorre? Saímos com um casal de amigos nossos, estão na live agora. Enquanto contador, eu tenho que prezar pelo sigilo das informações, né? Então, é um artigo do Código de Ética do Contabilista que nós temos que guardar sigilo das informações que são confiadas a nós. Até por isso, não vou citar nome de ninguém aqui nos exemplos que eu falar. Mas nós saímos com um casal de amigos, né? A gente estava comendo uma pizza, e esse casal de amigos, vocês verem como que a informação é importante. Existe uma regra de isenção de imposto de renda também para a pessoa que tem um único imóvel e o valor de venda seja até R$440 mil. Então, essa pessoa que tem apenas um imóvel e se ela tiver apenas um imóvel e o valor de venda for até 440 mil, mesmo que tenha ganho de capital, ela vai ter isenção. O fisco, a Receita não vai cobrar imposto dessa operação. Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um imóvel que eu comprei por R$200 mil. E aí eu resolvo vender. Esse é o único imóvel que eu tenho. Isso aqui não precisa ser residencial, não. Isso aqui é independente do tipo do imóvel. Pode ser uma loja. Se for único e você venda ele por até R$440 mil, então você goza de isenção, sendo que esse benefício só pode ser usado uma vez a cada 5 anos. Lembra daquela outra regra também de isenção que está ali, falando que se você vender um imóvel residencial no prazo de 6 meses, 180 dias, você adquirir um outro imóvel também residencial, você tem isenção? Então, o que aconteceu? Olha para vocês verem como que o negócio é sério. Nós saímos para comer uma pizza, eu e Elisângela, nós não tínhamos a filha ainda, então fomos só nós dois, e um casal de amigos nossos, nós estávamos comendo a pizza, e eles estavam vendendo um apartamento.
Eles só tinham um apartamento. Estavam colocando à venda para adquirirem uma casa. Quem está na live aí sabe de quem eu estou falando, mas fica só entre nós. Aí, no meio dessa conversa, nós perguntamos: e aí, já vendeu o apartamento? Eles: não, ainda não, está à venda, já tem alguns pretendentes, mas nós ainda não vendemos. Aí eles falaram para nós: só que nós já compramos a casa, e nós achamos uma oportunidade muito boa, então nós já compramos a casa. Olha para você ver, olha para vocês verem o drama. Na hora que ele me falou isso, aí deu um clique, né? Aí eu peguei e me deu um clique. Eu pensei: porra, agora azedou para o lado deles, né? Porque, ó, vejam só comigo. Só resolver um problema aqui, gente. Beleza, agora voltou. O que acontece? Eles entraram numa enrascada, porque eles tinham apenas um imóvel. Ao adquirir a casa antes de vender o apartamento, o que aconteceu? Ficaram com 2 imóveis. Então, a isenção de um único imóvel foi para o espaço. A isenção por adquirir um outro imóvel, eles iam vender o apartamento para comprar a casa, só que eles compraram antes. Então, eles perderam uma isenção que era de um único imóvel, até 440 mil, e, consequentemente, perderam também a isenção da venda do imóvel residencial para a compra de um outro imóvel, porque como eles anteciparam a compra, aí, na hora que eu falei isso, que teria ganho de capital, nossa pizza parou por ali. A pessoa, acho que teve até congestão. Começou a tossir, e aquele drama todo. Por isso que a gente tem que estar bem informado, tá? Eu estou falando isso aqui de exemplo prático, porque tem muita gente que fala assim: ah, não tem saco para imposto de renda, mas vocês têm que saber alguma coisa, um pouco, para vocês saberem como conduzir a situação, até mesmo para não ter aflição desnecessariamente, né? Então, vamos lá. Eu vou contar algumas coisas aqui engraçadas do escritório, até mesmo para quebrar esse gelo, né? Que eu acho que é muito interessante. Tem algumas coisas aqui que são hilárias, né? Vai dar até para a gente rir. Mas vamos voltar lá para o nosso foco. Então, vamos dar seguimento aí à live, né? Eu estava falando de obrigação de declarar imposto de renda ainda, estava nas obrigatoriedades, né? Vamos lá. Optou por declarar bens e direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física. Isso aí é uma certa novidade, né? Aquela pessoa que detém o poder de mando em uma empresa que está no exterior, e caso ela tenha a maior parte das ações, ou de alguma forma ela consegue controlar direta ou indiretamente essa entidade no exterior, ela tem a opção de declarar esses bens dessas empresas na declaração de pessoa física dela, né? Se ela fizer isso, então ela está obrigada a declarar também. Ontem eu até falei aqui, como no inglês, né, não é nem more or less, tem ali possui trust, ou trust, não sei, eu vou falar trust. Possua trust no exterior. O que é o trust? É como se fosse uma holding que a pessoa cria no exterior para poder administrar bens, né, lá no exterior. Tem gente que fala em blindagem patrimonial, facilitar o processo de sucessão, mas eu acho que isso aqui para nós é uma coisa que está um pouco fora da nossa realidade, né? Então, vamos passar para frente aí. Optou pela atualização do valor de mercado de bens e direitos no exterior. O que ocorre? Os bens e direitos que a pessoa tem no exterior, eles estão sujeitos à aplicação do ganho de capital. Conforme eu falei para vocês, geralmente a alíquota que é utilizada é de 15% sobre o ganho de capital. Se essa pessoa preferir atualizar o valor desses investimentos, dessas aplicações no exterior, a valor de mercado, então, como ela atualizou o valor de mercado, ela não vai ter que pagar o ganho de capital, porque automaticamente não vai ter, né? Porque o valor de mercado, o valor que ela consegue vender aquele bem já está atualizado, mas, consequentemente, se a pessoa faz isso, se ela opta por isso, ela vai ter que pagar 8% em cima da atualização que ela fizer. Vamos lá. Se eu tenho um investimento lá no exterior, que eu adquiri ele por 100 mil reais, e em 31 de dezembro de 2023 ele valia 120, eu posso atualizar para valor de mercado, mas eu vou ter que pagar 8% de imposto de renda em cima dos 20 mil reais. E, consequentemente, vou estar obrigado a declarar imposto de renda. Tá certo? Então, é assim que funciona. Vamos para frente.
Agora, me parece que nós vamos falar aqui sobre as declarações retificadoras, né? Ou seja, você já conhece as regras para declarar o seu imposto de renda? Não. Antes disso, vou falar dos modelos de declaração de imposto de renda. Existem hoje no Brasil 2 modelos para imposto de renda. É a declaração completa, que é onde você lança todas as suas despesas que são dedutíveis, né? Lança todos os seus rendimentos, todas as despesas dedutíveis. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Declaração simplificada não tem nada a ver com declaração fácil de fazer, com declaração simples. Tem gente que chega aqui no escritório e fala assim: ah, minha declaração é facinho de fazer, que eu faço ela no simplificado. Quanto você cobra para fazer? Para mim, é diferente, porque em ambos os casos nós temos que lançar as mesmas informações, ou seja, as informações que vão na declaração completa devem ser prestadas também na declaração simplificada. Qual que é a grande diferença? Na declaração simplificada, o governo ele te dá a opção de lançar o abatimento sobre os rendimentos tributáveis de 20%, que a gente chama de desconto simplificado. Mas esse desconto simplificado ele tem um limite, que é 16.754,34. Então, o que ocorre? Se você teve um rendimento tributável no ano passado no valor de R$100 mil, você não vai poder usar os 20% de desconto simplificado para abatimento, porque esses 20% vai dar R$20 mil. Então, ele extrapola o limite. O governo não é bobo, né? Ele coloca uma trava ali. Então, você pode fazer a declaração simplificada, sem problema. Mas você só vai poder aproveitar 16.754,34, que é o limite do desconto, do abatimento. Então, vamos fazer uma comparação. Se você tem um rendimento tributável de R$100 mil, você tem dependente, você tem a previdência social, você tem despesas médicas, você tem uma previdência privada que você paga, você tem várias outras despesas e o valor ultrapassa 16.754, então esquece a simplificada, vai para a completa. Mas, na dúvida, você pode fazer a simplificada e o próprio sistema ele faz essa continha lá e te mostra qual é a melhor opção, qual vai te beneficiar mais, né? Então, é assim que funciona. Agora, vamos ver se são as declarações retificadoras que eu vou falar agora. Enquanto isso, deixa eu molhar meu bico aqui, que o bico está ficando seco. Prazo de apresentação. Eu vou falar das declarações retificadoras. Qual que é o prazo que você tem para retificar uma declaração de imposto de renda? É de 5 anos após o prazo normal de entrega, né? Se você está entregando a declaração agora. Então, você conta 5 anos após o ano de entrega, é o prazo limite que você tem para retificar a declaração. Todas as informações são possíveis de serem alteradas na declaração de imposto de renda retificadora. O que não é possível alterar é o modelo da declaração após o prazo de entrega. Então, vamos lá. Se eu fiz uma declaração hoje, eu estou dentro do prazo de entrega da declaração. Se eu quero alterar o modelo da declaração, ou seja, eu vou passar de simplificada para completa, ou vice-versa, até dia 31 de maio, que é o prazo legal de entrega, eu posso fazer essa mudança. Depois do dia 31 de maio, eu posso retificar quaisquer outras informações, menos o modelo. Ou seja, se você escolher o modelo errado, você vai ter que ficar nele. Você vai ter que pagar mais imposto em função desse erro que você cometeu. E isso, gente, de fonte, a gente tem algumas situações que a gente encontra pessoas no caminho da gente que nos dão informações valiosas, né? Num passeio que nós fizemos lá no Sesc, eu encontrei lá um camarada que é da área de TI, né? E ele trabalha no Serpro. Aí ele contou lá para mim uma novidade que eu não sabia. Tem gente que morre de medo de fazer declaração retificadora e que acha que aquilo ali já vai dar malha, né? Mas não é assim. Você pode retificar, não necessariamente vai dar malha, né? Então, o que ocorre? Esse cara que está lá dentro do Serpro, que é o Centro de Processamento de Dados da Receita Federal, ele me confidenciou o seguinte, que você pode fazer quantas retificadoras você quiser. Não existe um limite. Para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1 milhão. Mas o que ocorre? Se você fizer 5, na quinta, automaticamente já vai para a malha. Eu não sabia dessa informação. Eu estou compartilhando com vocês. Tem muita gente aí que adora retificar uma declaração, né? Tem gente que não quer que retifique nem por reza brava. Tem gente que falou em retificar a declaração, a pessoa passa até mal. Nossa senhora, vai ter que retificar, vai cair em malha. Não é isso, não, tá certo?
É um artifício que a gente tem para poder fazer a correção dos erros, né? Senão, como é que nós faríamos, né? Como dizia Madre Teresa de Calcutá, que eu gosto demais, tem até uma frase dela que está aí no meu YouTube, está no meu WhatsApp, entre várias coisas que ela falou de interessante, que ela falou o seguinte: qual que é a coisa mais fácil do ser humano fazer? Equivocar-se. Então, nós podemos equivocar a qualquer momento, né? A gente tem que ter humildade de admitir que erramos e vamos corrigir. Não tem outra coisa a se fazer, é corrigir, né? Então, vamos lá, vamos para frente, vamos dar sequência aí. À medida, eu vou até dar uma quebradinha agora para falar uma coisa que, de certa forma, engraçada. A gente lida com pessoas de todo jeito, né? Deixa eu só fechar essa questão da declaração retificadora. Como é que funciona a declaração retificadora? Já que o slide está ali na tela para vocês aí. Para você fazer uma declaração retificadora, você tem que usar o programa referente ao mesmo ano da declaração que você vai retificar, né? Então, nós estamos em 2024. Se você vai retificar a declaração de 2022, você tem que ir lá na Receita Federal, caso você não tenha o programa próprio desse ano, e baixar o programa referente ao ano específico daquela declaração que você vai retificar, né? Sendo que ela vai substituir integralmente a declaração original que foi entregue, né? Você não vai fazer um retificador alterando só aqueles dados que você tem que alterar, não. Você vai fazer ela integralmente, corrigindo aquilo que estava errado, tá certo? Não é assim que funciona. Agora vamos aqui nos causos engraçados que a gente tem aqui no escritório, né? Deixa eu ver aqui, eu até anotei para não esquecer. Isso aqui não é engraçado, não. Vou pegar aqui, não é engraçado. Um senhor que chegou lá, né? A gente lida com pessoas humildes, né? Pessoas bem simples também. Aí o senhor chegou lá no escritório e falou assim comigo. Aí eu não aguentei, não. Na hora que ele falou, eu já comecei a rir. Ele falou assim: ô Dorietes, tem como você ver se a minha declaração está na malha fria? Eu falei: malha fria? Não é malha fria, não, moço. É malha fina. Na verdade, nem é malha fina, né? A gente que é profissional da área, a gente usa o termo malha fiscal. Mas é cada uma que acontece lá que a gente acha até engraçado, né, as coisas que aparecem. Vamos dar sequência aí, isso foi só para quebrar o gelo. Vamos para frente. Agora vamos ver qual assunto que nós vamos falar aqui. Representação moderna. Eu já falei, a declaração retificadora substitui integralmente. O limite, não. Já coloquei que a partir da quinta retificação, a declaração automaticamente vai para a malha fiscal. Vamos para frente. Continuar a nossa live. Qual o próximo assunto? Vamos tratar aqui agora dos rendimentos tributáveis, tá? Como eu falei no início, né, os rendimentos tributáveis são aqueles que estão sujeitos à tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. Nós falamos aqui de rendimento de salários, férias, SPC, praticamente todos os rendimentos relacionados ao vínculo empregatício. Nós falamos aqui de aluguéis, nós falamos aqui de aposentadorias, pensões, tem uma infinidade, né? Às vezes, para a gente lembrar assim na hora, no estado, rendimentos, tem uma colinha ali, tudo bem. Mas basicamente são esses rendimentos. Então, como é que funciona isso, gente? Durante o ano calendário, que foi o ano de 2023, vocês que receberam salários, né, aposentadorias, pensões, já teve imposto retido na fonte. Esse imposto que é retido na fonte, ele é considerado uma antecipação do imposto, ou seja, durante o ano todo a gente vai antecipando valores para a Receita Federal, de forma bastante espontânea, né? Ou seja, você não tem escolha. A empresa já paga para você com desconto e repassa esse valor para a Receita Federal. Então, nesse momento, em 2023, o ano todo aconteceu a antecipação do imposto. Agora, quando chega na época de fazer a declaração de imposto de renda, a gente chama, você vai fazer o ajuste com a Receita Federal para saber se aquilo que você pagou foi correto ou não, né? Ou se foi injusto. Se foi correto, vai ficar no 0 a 0, você não vai pagar mais imposto, não vai ter nem imposto a pagar, nem a restituir.
Se for injusto, aquilo que foi descontado de você durante o ano, você vai ter uma restituição, você vai ter um retorno, né? Vai ter uma devolução de parte daquilo que foi descontado de você. Se for injusto para a Receita Federal, ou seja, a Receita arrecadou menos do que deveria, então você vai ter o desprazer de pagar imposto para a Receita Federal. É uma coisa que ninguém gosta, ninguém quer, mas as regras do jogo estão aí e precisam ser jogadas, né? Então é assim que funciona. Vou fazer uma ressalva ali para quem tem rendimentos de aluguéis. Lembra que eu falei do ganho de capital, que a pessoa não pode esperar a declaração de imposto de renda para fazer a apuração do ganho de capital? A mesma coisa as pessoas que recebem aluguéis de pessoa física ou mesmo de pessoa jurídica. De pessoa jurídica até que não, que a pessoa jurídica que paga um aluguel para uma pessoa física, ela já desconta na fonte. Quando ela paga o aluguel, ela já retém daquela pessoa, né? Porque, por obrigação, as empresas, como são formas de organização mais organizadas, né? Como pleonasmo mais organizadas, o fisco determina que as empresas, ao fazerem certos pagamentos, já descontem na fonte, assim como salário, aluguel e outros mais. Mas quando a pessoa física recebe um rendimento de aluguel de uma outra pessoa física, ela está sujeita ao pagamento do imposto mensal chamado carnê-leão. Carnê-leão não é um carnê que você vai pegar, é uma guia que você tem que emitir. Então, vamos dar um exemplo. Todos os rendimentos que a gente recebe mensalmente estão sujeitos à tabela progressiva mensal. Existe uma tabela de imposto de renda, que vocês devem conhecer, né? É a tabela progressiva mensal, e assim funciona para quem recebe aluguel. Só que, mesmo que seja através de uma imobiliária, a imobiliária não vai fazer esse cálculo para você. Quem tem que fazer esse cálculo é você mesmo. Você que tem que saber, tem que ter conhecimento dessa regra para fazer o cálculo do imposto mensalmente. Ou seja, você também vai fazer a antecipação do imposto, mês a mês você vai pagar o imposto de renda, né, caso o valor esteja acima do limite. Vamos colocar aí, se você tem um rendimento acima de R$ 3.000, né, ou até um pouco menos do que isso, de acordo com a tabela progressiva mensal, você já tem que pagar o imposto. Você não pode esperar a declaração de imposto de renda para poder fazer esse cálculo do carnê-leão. O carnê-leão é mês a mês. Você recebeu o aluguel do mês de janeiro, você tem até o último dia útil de fevereiro para recolher o imposto de renda no carnê-leão. Então, mais uma informação que talvez muita gente não saiba: se tiver essa situação de rendimento de aluguel, fique atento, porque se estiver acima do limite de isenção, você tem que pagar o imposto mensalmente, sob a forma de antecipação, para depois fazer o ajuste na declaração de imposto de renda. Tá tudo bem? Então, é assim que funciona. Vamos continuando aí para frente. Rendimentos isentos e não tributáveis, né? Como eu falei no início da live, vocês lembram lá, quem tem rendimentos isentos e não tributáveis de valor ou de tributação exclusivamente na fonte, cujo valor seja superior a R$ 200.000, está obrigado a declarar imposto de renda. Então, vamos ver quais são esses rendimentos. O saque do fundo de garantia, né, que eu já falei, mesmo que for usado para a compra da casa própria ou recebido pelos aposentados, porque, para quem não sabe, quem é aposentado e continua trabalhando, o fundo de garantia dele é depositado diretamente na conta dele, não passa pelaquela conta vinculada do FGTS da Caixa, não. A empresa já deposita o valor diretamente na conta dele. Então, as pessoas aí que estão participando da live, tem alguém, eu conheço alguém que receba esses rendimentos de fundo de garantia diretamente na conta, tem que declarar, mas é um rendimento isento, né? Rendimento de caderneta de poupança é um rendimento isento, rendimento do PIS/PASEP é isento, aposentadoria para quem tem mais de 65 anos, uma parte dos rendimentos também é isento, né? A pessoa ganha o mesmo valor do limite de isenção dobrado, quem completa 65 anos. Um outro tipo de rendimento isento que é muito comum, a pessoa que tem moléstia grave e é pensionista, recebe aposentadoria, né? Lembrando que, no caso de moléstia grave, só dão direito à isenção do imposto de renda. Tem uma relação de doenças que dão direito, né? Doenças geralmente graves, né? Câncer, AIDS, Parkinson, esclerose múltipla, problema de rins, alguns problemas cardíacos. Essas pessoas sendo aposentadas ou pensionistas, ou seja, não vale a atividade laboral, tem que ser rendimento de aposentadoria, pensão ou reforma. Essas pessoas que têm moléstia grave, elas têm isenção do imposto de renda, né? Então, elas têm que tomar os cuidados necessários para não declarar isso como rendimento tributável, tem que declarar como rendimentos isentos
E depois também, no nosso e-book, que eu vou falar a respeito dele, tem mais informações a respeito disso, tá bom? Bens e direitos recebidos como herança ou doação, também é um rendimento isento, muito comum. A pessoa que recebe um bem de herança ou doação, o bem entra na declaração de imposto de renda, mas, entretanto, todavia, contudo, tem que lançar também o rendimento, o valor do bem, por consequência, o valor do rendimento, no valor daquele bem, né? Vamos pensar. Se você não tem nenhum bem, de repente você recebe uma herança. Vocês vão convir comigo que o valor que você recebeu daqueles bens representa um rendimento para você, né? Então, tem que ter os dois lados, tem que declarar os bens recebidos como herança, mas também os rendimentos. Lucros e dividendos recebidos. As pessoas que têm empresa aí sabem de que eu estou falando. As pessoas que têm empresa recebem lucros e dividendos, né, que é de acordo com o lucro que a empresa apura anualmente, esses valores são isentos de imposto de renda. O que é uma grande vantagem hoje no Brasil de ter uma pessoa jurídica, né? Porque você tem uma tributação, mas que na maioria das vezes é bem menor que a tributação da pessoa física, e você pode retirar lucros e dividendos com isenção do imposto de renda. Um outro rendimento que também muita gente nem tem conhecimento que é um rendimento, é a restituição do imposto de renda. Toda pessoa que recebe restituição do imposto de renda tem que lançar isso no ano que ela recebeu a restituição como rendimento isento. Vamos lá. Número 9. Ganho de capital com previsão de isenção na legislação, como, por exemplo, ganho de capital apurado na venda de um único imóvel que o contribuinte possua, desde que o valor de venda seja no máximo 440 mil. Já falei disso também. Podemos seguir. Agora, enquanto ela vai preparando aí o próximo slide, deixa eu falar aqui mais uma situação que é interessante, né? Vocês sabem o que é dívidas e ônus reais, que é uma parte da declaração de imposto de renda que a gente tem que informar, né? Só a título de curiosidade. Se você adquire um apartamento ou uma casa financiado pelo sistema habitacional, e você tem que lançar a dívida pela compra desse financiamento da casa ou apartamento, pergunta que eu faço a vocês. Não, porque esse tipo de dívida não é uma dívida e ônus reais. Por quê? Quando você faz isso, quando você adquire um apartamento ou uma casa financiado pelo sistema habitacional, geralmente esse imóvel ele fica alienado, ou seja, ele é uma dívida garantida. Se você não pagar, o banco, ou até mesmo quando você compra um carro financiado, o banco ele não vai levar cano dessa operação, porque o imóvel ou o veículo, no caso, é garantia da dívida, né? Então, dívidas garantidas, a gente não informa como dívidas e ônus reais, né? Só uma curiosidade que eu queria falar, porque eu acho que tem muita gente que não sabe disso também, né? É aquele velho ditado. Muita gente fala assim, declaração de imposto de renda é fácil, qualquer um faz. Eu costumo dizer faz, mas faz errado, né? Então, eu estou passando esses esclarecimentos aqui para quem está me acompanhando, para que não faça errado. Tá? Dívidas de bens que são garantidos, imóveis, veículos que são o próprio bem é garantia da dívida, não se lança em dívidas e ônus reais, tá bom? Agora vamos lá. Agora eu vou falar aqui de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. O que é isso? Eu falei ali a respeito dos rendimentos tributáveis. Quando vai descontando o imposto de você durante o ano, você faz uma antecipação do imposto para a Receita Federal. E você tem direito de reaver, talvez, na declaração anual de ajuste. Só que existem certos tipos de rendimentos que a Receita não aceita, não é tido como antecipação, ou seja, são rendimentos de tributação exclusiva e definitiva, ou seja, você não vê esse dinheiro nunca mais. Vamos lá. Inclusive, uma das regras que obrigam a pessoa a entregar a declaração de imposto de renda, né? Os rendimentos de tributação exclusiva e definitiva. Alguns desses rendimentos eu coloquei ali, 13º salário, o valor do imposto de renda que é descontado do seu 13º salário, bal. Você não pega ele, não. Você não tem como pegar. Ganho de capital na venda de bens e direitos, quando não beneficiados pela isenção, ou seja, se deu um ganho de capital, é um dinheiro que vai sem volta, não tem como. Prêmios de loteria, geralmente você recebe o valor líquido, também o imposto fica retido na fonte.
Rendimento de aplicações financeiras ou fundo de renda fixa também, o imposto de renda que é retido, você não tem como reaver. Ganho de capital na venda de imóveis, já está até retido. Ganho de capital na venda de ações também, se você sofre a tributação lá na fonte ou paga sobre o ganho de capital, também esquece. É um dinheiro que é uma tributação exclusiva e definitiva na fonte, tá certo? Então vamos seguir. Vou contar mais uma história aqui para vocês. Enquanto prepara ali. Tem muita gente que, ao fazer a declaração de imposto de renda, né, adquire um imóvel, fala assim, não, mas eu não vou lançar esse imóvel não, porque eu ainda não tenho escritura. Eu pergunto a vocês, a Receita vai esperar a pessoa fazer a escritura para que ela declare esse bem? O que vocês acham? Obviamente não, né? Então, pode ser que a pessoa adquira um imóvel e nunca faça a escritura. A Receita vai ficar esperando para quando ele passar a escritura? Não. E mesmo porque a Receita está de olho nas operações imobiliárias, né? Como todas as outras, que, inclusive na legislação, fala assim, o primeiro documento que é firmado entre as partes é o documento hábil para apuração do ganho de capital e apuração do imposto de renda. Então, se eu firmei um contrato, uma promessa de compra e venda de um imóvel com alguém, nesse momento eu já tenho que declarar a venda e o comprador tem que declarar a compra, mesmo porque imposto de renda é fluxo financeiro, é entrada e saída de dinheiro, né? Se eu comprei, mesmo que eu não tenha pago parcela nenhuma, vamos colocar aqui que eu comprei um imóvel no mês de dezembro. Já temos um contrato de promessa de compra e venda, mesmo que seja feito no papel de pão, não tem problema. A Receita já diz que o primeiro documento que for celebrado entre as partes já é o documento hábil para declarar imposto de renda. Então, nesse momento, eu vendi em dezembro, mas vou receber tudo em janeiro. Nesse ano de vamos colocar que eu vendi em dezembro de 2023. Nesse ano de 2024, eu já tenho que declarar, incluir esse imóvel na minha declaração, colocar lá que eu vendi ele em dezembro, mesmo não tendo recebido nada. O fluxo financeiro ele vai correr depois, mas a operação já tem que ser declarada, tá certo? Então, vou só tomar uma aguinha aqui, antes de falar do nosso próximo assunto. Então, agora nós vamos tratar aqui do que deve ser declarado na declaração de imposto de renda. Uma vez que eu estou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda ela não é feita apenas de rendimentos, né? O nome é esse, o nome comum é declaração de imposto de renda, mas não é declaração de imposto de renda, é declaração anual de ajuste. E as duas coisas caminham juntas. À medida que a pessoa tem renda, ela vai adquirindo bens, então a Receita ela pega nesses dois pontos aí. Quais os bens que devem ser declarados, né? Vamos lá. Obrigatoriamente, se a pessoa declara imposto de renda, seja porque está obrigada ou porque quer declarar, porque mesmo quem não está obrigado, se quiser, pode declarar imposto de renda, não tem problema. Mas se declarar, obrigatoriamente, esses bens aqui têm que ser incluídos na declaração. Veículos, independente do modelo, carro, pode ser carro, caminhão, ônibus, trator, moto, jet ski, independente, barco, veículos de um modo geral. Né? Eu estou falando veículos, mas tudo isso que eu estou falando aqui, se a pessoa declarar, ela tem que incluir obrigatoriamente esses bens na declaração de imposto de renda. Outro item importante também que tem que ser declarado obrigatoriamente, imóveis, independente do valor, casas, apartamentos, sítios, salas comerciais, lojas. Então, independe do valor, tem que ser declarado. Saldos bancários em conta corrente, caderneta de poupança e demais aplicações, cujo saldo em 31/12 do ano calendário seja superior a R$140. R$140, gente. Não estou falando de 140 mil, não. Vocês não estão vendo errado, não. R$140. Então, se a pessoa tem aplicação em poupança, saldo em conta corrente, demais tipos de aplicação em valor superior a R$140, tem que pegar o informe de rendimento do banco e isso tem que ser declarado. Agora, demais bens e direitos de valor superior a R$5.000, né? Coloquei aqui. Você pode ter joias, obra de arte, pode ter também uma TV tela plana gigante. Se o valor for superior a R$5.000, também estão obrigados a declarar.
E, baseando nisso aí que eu estou falando, olha lá, existe uma regra que se a pessoa tiver estuda esse conjunto de bens, o valor for superior a R$ 800.000, avaliados pelo custo de aquisição, inclusive os bens comuns, né? Ou seja, o bem que você tem com a outra pessoa, os bens que são comuns do casal, se o somatório der mais de R$ 800.000, já estão obrigados a declarar, independente de qualquer outra situação, né? Eu queria chamar a atenção para a seguinte situação. As pessoas confundem muito isso. Esses bens aqui são obrigados a declarar. Ô Júnior, volta na tela anterior lá para mim, por favor. Eu vou precisar dar um exemplo. Então, esses bens aí que a gente está falando aí, cuja soma é R$ 800.000, que a pessoa está obrigada a declarar, muita gente faz confusão com isso. Uai, se é obrigado a informar veículos, eu tenho veículo, então estou obrigado a fazer imposto de renda? Não. Tem que olhar as outras regras. Eu tenho um imóvel, se é obrigado a declarar o imóvel, eu tenho que declarar? Não. Isso aqui é só se você fizer a declaração de imposto de renda. Vamos dar um exemplo. Já teve gente que chegou aqui no meu escritório babando. Não, comprei um carro e eu vou ter que declarar imposto de renda? Não. Vamos supor que ela comprou um carro de R$ 100.000 e não está em nenhuma daquelas outras regras, ou seja, não recebeu acima de R$ 30.000 de rendimentos tributáveis, não recebeu rendimentos isentos acima de R$ 200.000, não apurou ganho de capital no ano anterior, não incidiu em nenhuma daquelas outras regras. Ela simplesmente foi lá e comprou um carro de R$ 100.000. Ela pode ter juntado esse dinheiro durante muito tempo, aí chegou nos 100.000. Foi lá e comprou o carro. Era o sonho da vida dela, foi lá e comprou o carro. Isso a obriga a declarar imposto de renda? Não. A não ser que o conjunto de bens, aí ela entraria numa regra. Se o carro fosse 100.000, mas tivesse outras coisas que ultrapassassem 800.000, ela estaria obrigada. Então, vamos entender melhor isso aí. Se você declarar por obrigação ou por livre e espontânea vontade, você tem que informar esses bens. Esses bens aí são obrigatórios, tá certo? Então, cabe uma ressalva em relação a isso. Vamos para frente agora. Enquanto ela passa ali, vou ver aqui mais uma coisa interessante da gente falar. Se você... Vamos falar ali dos bens que devem ser declarados. Já falei. Se você faz uma reforma, uma ampliação ou uma benfeitoria no imóvel, é uma das poucas exceções que a Receita permite aumentar o valor do bem, sendo que para isso você tem que ter os comprovantes de todos os gastos que você fez na obra, né? Ou seja, você vai ter que ter nota fiscal eletrônica de tudo que você comprou para empregar na obra, você vai ter nota fiscal do serviço da mão de obra ou recibo, você tem que ter tudo isso na mão para poder aumentar o valor. Qual que é a grande vantagem disso? Quando vamos supor que você gastou R$ 100.000 para reformar a sua casa. R$ 100.000, se você pega os comprovantes de tudo, você está ganhando 15% disso. Então, você está ganhando R$ 15.000. Aí você vai falar assim, como assim, Dorian? Você está ficando doido? Não. Porque você diminui o ganho de capital no momento em que você for vender o bem, né? Então, vamos lá. Se você tinha um imóvel que ele foi adquirido por, vamos colocar, estou gostando desse número, R$ 400.000. Você gastou 100.000 na reforma dele, pegou todas as notas, o valor dele foi aumentado para R$ 500.000, tá certo? Então, você pode ir lá na sua declaração, colocar que você fez a reforma, guarda todos os comprovantes, e quando eu falo nota fiscal, é nota fiscal mesmo, né? Não serve aquele cupomzinho fiscal, não, tem que ser nota fiscal eletrônica mesmo, tá? A Receita exige nota fiscal grande, não é daqueles cupomzinhos, não. Então, se você gastou 100.000, você aumentou o valor do seu imóvel de 400 para R$ 500.000. Então, quando você for vender, suponhamos que você vai vender esse imóvel por R$ 700.000. Então, você vendeu por 700, mas você tinha comprado por 400, gastou mais 100, 500. Então, você teve um ganho de capital só de R$ 200.000. Então, você vai pagar um imposto bem menor, você vai pagar 15% de 100.000 menos imposto do ganho de capital. Então, vale a pena, né? Uma coisa que muita gente, às vezes, sabe, muita gente não sabe, e, às vezes, até quem sabe não pega a nota fiscal, que é uma coisa difícil também, né? Chata. A gente mesmo aqui não conseguiu pegar a nota fiscal de tudo da nossa construção. Nós construímos nossa casa aqui, tem lugar que você pode enfiar uma faca no pescoço do cara que você não consegue pegar esses comprovantes. Aqui, vamos lá.
Uma coisa interessante a respeito disso, né? Valores de bens e direitos. Chegou uma pessoa aqui no nosso escritório também, não sei se ela está na live, mas ela... Uma coisa engraçada, eu peguei a declaração de imposto de renda dela para fazer. Ela mesma fazia a declaração de imposto de renda dela. Ela chegou aqui até nós pedindo para a gente fazer a declaração. E aí, quando eu pego a primeira declaração para fazer, geralmente eu vou ver como é que está a situação, né? Até mesmo porque daqui para frente, como vai estar sob a minha responsabilidade, se tiver algum problema, o BO é meu, né? Então eu dou aquela passada, aquele pente fino para ver como é que estava a situação da declaração. Seria um caso até de rir, né? Mas eu achei engraçado. Eu percebi que todos os veículos, de um ano para o outro, ela diminuiu o valor dos veículos. Aí eu falei, ai, que coisa doida. Eu percebi também que ela aumentava o valor dos imóveis. A cada ano ela aumentava o valor dos imóveis. Aí eu perguntei para ela, oh, mas por que você aumenta o valor dos imóveis? Por que você aumenta o valor dos imóveis? Ela virou para mim e falou assim, porque valoriza, não valoriza? Eu falei, valoriza. Mas a Receita não permite atualizar valor. O valor que você pagou no imóvel, você só pode mexer se você fizer alguma reforma, ampliação ou benfeitoria. Assim funciona. E por que você diminui o valor dos veículos? Uai, desvaloriza, não desvaloriza? Eu falei, desvaloriza, mas também da mesma forma você não pode diminuir o valor dos veículos. Eles vão permanecer na sua declaração até o dia que você for vender ou desfazer dele de alguma forma. Então, são algumas coisas assim que chegam a ser engraçadas. Podemos ir para frente, Júnior. Tá. Você já tem aí? Tá. Pessoal, vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas aí nos comentários. A Elisângela está me passando aqui, pode me falar. O Demetrio perguntou o seguinte, se tem como saber se teve alguma pendência antes do dia 31 de maio. Vamos supor, ele entrega a declaração hoje. Tem como saber se tem alguma pendência antes do dia 31 de maio? Tem sim. Ô, Demetrio, vou responder a pergunta do Demetrio, que está aí na live com a gente. Ele perguntou se tem como saber se a declaração apresenta alguma pendência antes do dia 31 de maio. Né? O prazo limite é dia 31 de maio, então se ele já fez a declaração antes, se tem como saber se tem alguma pendência. Tem sim, Demetrio. Para isso, você vai precisar de ter o código de acesso do GOV. Você vai precisar ter o código de acesso do GOV ou certificado digital. Certificado digital até nem caso não falo, porque envolve um custo. Você, através do ECAC, com o seu código de acesso do GOV, você entra no ECAC, aí você entra com a sua senha do GOV, você vai acessar a opção Declaração de Imposto de Renda, você clica lá e você vai ver como que estão as suas declarações, né? Se elas estão processadas ou se tem alguma em-malha. Você consegue sim. Inclusive, já tive casos aqui de pessoas que me relataram que entregaram a declaração na semana passada já está em malha. Né? A Receita não está brincando, não. Antes da pergunta do Alexandre, reforça do uso agora do GOV para poder passar para o contador. Ô, gente, a Elisângela está me lembrando aqui que o código de acesso ele acabou, né? Desde o ano passado, ou melhor, desde esse ano, no começo desse ano, a Receita acabou com aquele código de acesso que a gente cadastrava usando o número de recibo de entrega da declaração, né? E criou, agora está centralizando todos os serviços dela no GOV. Então, todo mundo vai ter que ter a senha do GOV. Principalmente quem lida com imposto de renda, obrigatoriamente vai ter que ter a senha do GOV. Nós aqui da contabilidade, nós estamos pedindo a senha do GOV para todo mundo, né? Afinal de contas, nós temos que ter uma relação de confiança e a gente guarda aqui as 7 chaves, a senha de cada um, para a gente poder fazer até checar alguma coisa na Receita, ver se está tudo certo, tá bom? Então, essa é uma coisa que agora veio para ficar, pelo menos a princípio. E a pergunta do Alexandre é porque você falou do Carnê-Leão, ok? Aí ele quer saber se, independente do valor que foi recebido do aluguel, se tem que colocar lá no Carnê-Leão. Bom, agora eu vou responder a pergunta do Alexandre, que está aí também na live conosco. O Alexandre perguntou se, independente do valor do aluguel, se ele está obrigado a informar no Carnê-Leão. Sim.
talvez você não esteja obrigado a pagar o imposto mensal, se o valor estiver abaixo de mais ou menos. Você pega a tabela progressiva mensal, né? Não sei se a gente consegue acessar aqui agora, acho que não. Mas está em torno de R$ 2.600, R$ 2.700. Se o aluguel for acima disso, de R$ 2.600, R$ 2.700, você pode ficar de olho que talvez tenha que fazer o carnê-leão mensal, né? Mas se ficar abaixo, mesmo que você não tenha que fazer o carnê-leão, a guia, né, de imposto de renda propriamente dito, mas você tem que declarar isso no carnê-leão, tá certo? O acesso ao carnê-leão está se dando também através do acesso do Gov, né? Tudo agora é Gov. Então, só mais uma pergunta também do Alexandre. Mais uma pergunta do Alexandre, vamos lá. As notas fiscais relacionadas com as benfeitorias de um imóvel podem ser exigidas pela Receita até 5 anos retroativos? Ô, Alexandre, boa pergunta, né? Se as notas fiscais referentes aos gastos com construção, né, benfeitorias, pode ser exigido dos 5 últimos anos, né? Não. A Receita Federal ela está de olho no momento em que você vender esse imóvel. Quando você vende o imóvel, aí abre-se o prazo de 5 anos para a Receita voltar e te exigir esses comprovantes. Se você ficou com o imóvel 10 anos, não tem problema. Se você fez reforma há 10, até mais 20 anos atrás, vamos colocar assim, né? Você tem que guardar isso tudo aí, porque no momento em que você vender, que a Receita vai querer saber por que você aumentou o valor daquele bem. Então, ela vai jogar uma lupa ali naquela operação no momento em que ocorre a venda do imóvel, tá certo? E depois da venda, ela pode voltar, pode ir atrás de você após a venda até 5 anos depois, tá certo? Então, é dessa forma que funciona. Vamos para frente. Pessoal, então, o que eu tinha para falar para vocês a princípio era isso, né? O assunto é muito complexo, tem muita coisa para ser falada, mas eu vou pedir a vocês aqui agora, né? Que vocês adquiram o nosso e-book, que está aí na tela, né? Imposto de Renda Descomplicado. Porque eu não fiquei pegando assim coisinhas miúdas, por exemplo, em que ficha você lança o imposto de renda, isso não é importante. Se você tem um conhecimento geral, você vai achar no programa de imposto de renda onde você consegue alocar aquela informação. O que você precisa entender é o contexto geral para que você faça a coisa certa. E mesmo porque, se você não souber, você pode procurar um contador, mas esse guia completo de imposto de renda que eu fiz, né, com base na minha experiência do dia a dia, eu procurei usar uma linguagem bem simples para que uma pessoa leiga possa pegar e entender bem sobre imposto de renda, né? Então, eu convido vocês, seus amigos e familiares, a adquirirem essa obra que eu fiz, né? A partir do meu conhecimento, de como eu fui moldado aqui no escritório. É uma obra completa para que você possa saber muito a respeito do que eu falei e tem muita coisa além do que eu falei, né? Porque o assunto é bem complexo, né? Então, esse guia ele está à venda no Hotmart e, inclusive, pelo fato dos problemas que nós tivemos ontem, nós vamos sortear um guia desse aqui agora para um dos participantes da live, né? Para compensar um pouco o desconforto que foi causado ontem. E então, conto com a ajuda de vocês adquirindo o meu e-book. Ele está lá no Hotmart. Acho que vai ser disponibilizado um link aí também para vocês adquirirem aí no YouTube. Compre, que eu tenho certeza que vai ajudá-los bastante a saber como fazer no dia a dia. Vai enviar o link aí no grupo, né, que foi criado exclusivo, com preço de lançamento. Na verdade, esse e-book, o preço dele é R$ 147. Nós estamos fazendo uma promoção agora para quem participou da live, quem queira adquirir aí agora, vai sair a R$ 97. É um preço promocional, tá certo? Então, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com adquirindo esse e-book. Ainda faltam alguns dias aí para vocês para terminar o prazo de entrega. Pode sanar muitas dúvidas e ajudá-los também no dia a dia, como proceder em determinadas situações. Agradeço a todos vocês a oportunidade, né? Se a Júnia puder me colocar ali na tela, para eu fazer o agradecimento, né? Só esperar para a gente finalizar. Só para você falar, antes de você finalizar, que a primeira que entrou.
Ah, É que tá. vai ser. Ô, gente, o critério de sorteio que nós fizemos aí para o nosso e-book, a pessoa que vai ganhar o e-book, nós vamos premiar a pessoa que chegou primeiro aí que entrou primeiro aí na nossa live hoje, que é a Eliane. Não se trata... Eliane Januária. Por coincidência, é minha amiga. Não se trata de marmelada, porque nós pensamos em premiar aquela pessoa que chegou primeiro, ou seja, aquela que estava mais querendo assistir a live, né, de uma certa forma. Então, achei bem justo essa premiação. Então, Eliane, depois nós vamos enviar para você, eu tenho seu contato, nós vamos enviar para você o e-book gratuitamente, tá bom? Então, eu finalizo aqui agradecendo a todos a presença. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que vocês esclarecessem alguns assuntos que são importantes no dia a dia em relação ao imposto de renda. Peço desculpas àqueles que eu não toquei num assunto determinado, que é muito vasto esse tema, né? Mas quem quiser precisar de alguma ajuda, estou aqui à disposição. Vocês têm meu contato, né? Vai ser colocado todos os contatos aí. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fiquem comigo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.